Claro, é bom. Pronto, boa noite, gente. A dinâmica aqui vai funcionar o seguinte: a Marcela vai começar falando das oportunidades que a gente tem esse mês. Isso é muito importante para alguns de nós, líderes que estamos há muito tempo na Terra, é muito óbvio, muito claro, mas para outros não. Então a gente tem que entender que toda vez vai ser necessário, até para quem está muito óbvio, a gente falar das oportunidades que a gente tem esse mês e escutar uma nova visão. Então a gente vai escutar aqui no olhar da Marcela quais as oportunidades que a gente tem. Ela vai falar brevemente. Logo em seguida, a Ruth entra com estratégia do que Uhum. pode acontecer esse mês, tá bom? E aí eu tento finalizar um pouquinho com alguma conversa ou troca que vocês precisam, alguma dica sobre mentalidade. E amanhã, a Bruna mandou um recado aqui pra gente, ela vai falar um pouco da visão dela como economista, da grande oportunidade que a gente está tendo com esse plano elevado, ok? Ótimo. Nossa, que bacana. Bacana, porque hoje um monte de gente já veio me perguntar sobre o plano elevado. E eu falei, acho que vocês também, as uplines de vocês falaram, como o novo plano vai trazer uma oportunidade incrível de ganho. Então, gente, abra a mente, que agora a gente pode ganhar muito mais, tá? Vocês vão ganhar muito mais. A Doterra está dando uma chance de crescimento incrível. E vai facilitar tudo. Amanhã a gente vai ouvir a Bruna falando sobre isso, então não perca. Ruth, eu não tô com. Aqui para mim tá difícil de ver, mas eu vou te falando onde eu não tiver. Ah, pronto, agora sim. Então, pessoal, produto do mês. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, jamais pensei que viria esse produto no mês, né? Eu falo assim, chegou o inverno e a Doterra preocupadíssima com a nossa pele, com o ressecamento, querendo todo mundo aqui de pele hidratada, pronta para o inverno, para ficar linda no inverno. Então, produto do mês é o sabonete hidratante Doterra Spa. Façam seus pedidos, né? Seu pedido de 125 pontos até dia 15 deste mês para ganhar o sabonete hidratante do Terra Spa. Esse sabonete com ingredientes 100% naturais. Eu dou banho na pérola com esse sabonete, para vocês terem ideia, na minha filhinha de 1 aninho. Então, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber quão prejudiciais são alguns dos ingredientes que existem nos sabonetes que as pessoas costumam usar. A gente, eu não vou falar porque eu uso só o sabonete da Doterra desde que ele foi lançado. Então, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem. Então, o que a gente pode evitar de colocar de ruim no nosso corpo, a gente tem que evitar. Então, se você ainda não faz uso do sabonete hidratante da Doterra, se seus filhos usam Granado, Johnson, algumas outras marcas, né, que são bem conhecidas, que muitas vezes enganam a gente, né, no rótulo, dizem, ai, ótimo para a pele do seu bebê. Gente, leiam os rótulos com cuidado, tá? Então, não percam a oportunidade de completar os seus 125 PVs até o dia 15 e ganhar de presente o sabonete hidratante. Qual que é o valor dele, Cris? Você sabe? Ruth? Tá aí, 79 para membro, 105 para Aqui. revenda. Agora eu tô vendo aqui. Tô lendo. R$ 79 para membro Aham. e 105 para revenda. Abri a imagem aqui, consegui ver. Então, um valor excelente, né, de brinde que a Doterra tá dando pra gente. Então, aproveitem. Ruth, se quiser passar pro próximo. Ou então, se quiser também que eu vá falando, eu acho que eu vou Pode. falando, você vai mudando aí o slide, Ruth, acho que fica melhor. Como eu estava falando que a Doterra está super preocupada com a nossa pele, qual é o óleo que está com 10% de desconto, gente? Um óleo Patchouli. amado, Ah, amado, idolatrado, patchouli. Quem que nunca fez um cuidado com a pele, um skincare com patchouli, não sabe o que está perdendo, né? Maravilhoso, incrível, deixa a pele super hidratada. Eu tenho clientes que falam que perceberam muito redução de linhas finas, a pele muito mais viçosa. Meu marido sempre brinca assim, ai, tá com um glow na pele. Então, meus clientes falam que ganham esse glow, tá? Então, ajuda a reduzir estresse também, né? São outros.
outros pontos também do patchouli, ajudam a reduzir o estresse. Usado como desodorante também, eu uso sempre os desodorantes da Doterra. Já, às vezes, viagens eu trago. Ainda tenho aqueles da promoção das mães, uso também. E mas eu tenho clientes que elas usam, aliás, tem uma consultora, inclusive, que ela só usa o patchouli puro, ela não nem usa, nem fez o desodorante. Ela fala, Marcela, eu passo puro. Eu nunca experimentei um desodorante tão bom em toda a minha vida. Então, se você também quer um desodorante, crianças também que começam, né, na puberdade, por volta dos 10. Tem uma cliente outro dia que me falou que a filhinha com 7 anos já está com um cheirinho nas axilas, queria uma dica de desodorante. Então, né, fazer a diluição de acordo com a idade, mas é uma ótima forma de usar um desodorante natural, seguro para você, para suas crianças, certo? Então, usar também no shampoo para reduzir a oleosidade capilar. É excelente como repelente de insetos também. Usem no difusor, coloquem no vidrinho de spray, sabe? Com óleo de coco. Então, ele é maravilhoso. Gosto demais do patchouli, gosto do aroma dele, acho que é um aroma propício para o inverno, né? Então, Doterra acertou em cheio nesses produtos agora do mês de junho. É, Agora a gente tem também uma notícia incrível, que é o frete grátis, né? Até dia 7 de junho. Essa, a fotinho do gatinho aqui espantado. Porque quem não ama o frete grátis? Quem não tem essa dica é maravilhoso, esse presente, né? Maravilhoso, principalmente para quem não tem casa do terra na sua cidade. Então, se você não tem casa do terra, como nós temos aqui em Goiânia, a gente tem essa possibilidade de receber nossos produtos, né? Sem o frete, de buscar na casa do terra os produtos sem custo nenhum. Então, se na sua cidade ainda não tem casa do terra, aproveite e faça seu pedido até dia 7. E ensine para os seus clientes. Eu sempre falo que o cliente que ele é ensinado, ele não deixa de comprar. Ele não. Outro dia eu estava conversando isso até com uma consultora minha. Ela falou assim: ai, Marcela, passei por um problema e eu tive que sumir um tempo assim das minhas clientes. Como que você faz para manter as suas clientes, né, fidelizadas? Eu converso com elas praticamente todo dia. Até postei sexta-feira 2 clientes que me mandaram, coincidentemente, me mandaram mensagem assim, quase que no mesmo horário, me agradecendo. Até falando, não, Marcelo, você é um anjo, porque eu tava com um problema assim, assado, meu filhinho doente, a outra mãe passando por um luto. É, por que que as clientes se fidelizam? Porque a gente tem que ficar o tempo todo ensinando a usar os produtos, mostrando para elas as vantagens de comprar naquele mês, porque cada mês tem uma vantagem diferente, né? Cada mês tem oportunidades diferentes. Agora em junho, com essa opção do frete grátis, por que que a sua cliente vai deixar de fazer o pedido, vai deixar para fazer o pedido só no final do mês, se ela tem a oportunidade de economizar e fazer o pedido no dia 7? Então, é uma grande chance de aumentar o seu volume. Tem aquela cliente, eu tenho clientes que não moram aqui em Goiânia, que reclamam do frete. Ai, Marcela, o frete podia ser mais barato agora. De fato, a Doterra diminuiu bastante, né? O frete a partir de 50 PVs para os clientes. Mas tem cliente que mesmo assim reclama, que queria frete grátis, que queria pagar mais barato de frete, queria o frete valor assim irrisório. Então, é uma oportunidade incrível para esse cliente que compra reclamando do frete, agora comprar mais porque não vai pagar o frete, né? Então, mostre isso para os seus clientes. Então, e vocês também, né? Façam pedido até o dia 7 para você aproveitar essa oportunidade de frete grátis, né? Isso é muito importante. É, Passion e Tear Touch com 65% de desconto, né? São óleos incríveis para emoção. É, não sei se tem ele aqui, Ruth, no slide, tem?
Na verdade, é a continuação da promoção do mês passado, gente, que a Ah, Marcela tá é falando. verdade. É, É esse aqui eu não verdade. Ela coloquei Você no não só. slide, colocou, não. não? Então, tá bom, não tem problema não. Então, a gente continua com o Passion Touch e o Tear Touch com 65% de desconto. Lembrando que pode acabar a qualquer momento, como acabou do Isso, mês passado. é verdade. E são, eu gosto muito, muito, muito gosto dos dois, mas o Passion para mim é um óleo incrível, porque eu falo, nessa vida que a gente não sei se vocês não conhecem, aproveitem essa dica que eu vou dar. A gente vive numa vida tão atarefada, às vezes meu marido até brinca comigo e fala, amor, você tem TDAH, que eu vou fazer alguma coisa, começo fazendo uma coisa, quando eu vejo, eu fui fazer outra, aquela coisa que eu comecei ficou por fazer. E daí outro dia minha mãe falou, minha filha, isso, eu até falei, o Henrique falando que eu tenho TDAH. A minha mãe falou, não tem, minha filha, sabe o que que é isso? É acúmulo de funções. Então, isso é muito típico nosso, né? Nós, mulheres, empreendedoras, mães, esposas, nós vivemos em acúmulo de funções. Então, o óleo que me ajuda muito a conseguir ter esse foco que eu preciso para trabalhar, para fazer meu time render, para cuidar da minha casa, dos meus filhos, fazer minhas tarefas, é o Passion. Então, se vocês sentem que vocês precisam desse up de dar esse up na memória, esse up no para fazer as coisas ficar mais ligado, assim, não perder o foco, usem o Passion, divulguem para os clientes que ele está com um preço incrível, não dá para perder. E o Tear é aquele óleo, né, como o próprio nome diz, o óleo da alegria, né, esse mix da alegria. Então, para quem está mais para baixo, precisa sair de uma ansiedade, de uma depressão, ou até mesmo, tô assim, ai, hoje eu acordei mais para baixo, então, tá aí a dica, tá? Não percam. Fora que, uma coisa que eu sempre falo, você que é consultor, você tem que conhecer todos os olhos para você indicar para os seus clientes, você saber o que é melhor, o que que te ajuda, o que que pode ajudar o cliente. Então, a Doterra faz essas promoções também para que nós tenhamos a oportunidade de conhecer todos os produtos. Então, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Passion e o Tear, agora é a hora, tá? Não percam essa oportunidade. Outra notícia incrível é que a promoção de reativação continua. Então, é uma ótima oportunidade para você ter de volta os membros que não fazem pedido há um tempo já, entre 6 meses até 12 meses, tá? Se você tem na sua rede, claro que todo mundo tem, né? Um membro que comprava bastante e de repente ele foi deixando de comprar, resgata esse membro, tem a oportunidade de ganhar o Zengest Touch, que é um óleo incrível para o sistema digestivo, diarreias, dores abdominais, gastrite. E quem precisar de depoimentos, eu falo, o Zengest, ele é um dos óleos que a gente tem mais depoimentos, eu acredito, sabe? Todo mundo tem uma história legal para contar sobre esse óleo. O meu marido mesmo foi um que começou a acreditar nos olhos. Um dia que a gente estava voltando da casa da minha avó, depois de um churrasco, e ele voltou com uma azia, assim, terrível. Ele, nossa, tô passando muito mal. E eu tinha na bolsa o Zengest, e ele falou que foi como um milagre, sabe? Melhorou a queimação, assim, muito rápido, em questão de minutos. Gastrite, qualquer problema digestivo, cólicas. Então, falem para os seus clientes, para os seus membros, né, clientes ou consultores que estão inativos entre 6 meses a 12 meses, Deixa eu tirar que uma eles dúvida podem que pode. ganhar os lucros. Deixa eu tirar uma dúvida que pode ser dúvida de outras pessoas aqui. Essa campanha de reativação, eu tinha entendido que a pessoa se cadastrou, ela ficou meses sem comprar, aí ela sim consegue essa campanha de ativação, e não tipo Uhum. uma pessoa que cadastrou, comprou, mas não tá esse tempo Não. sem ativar. É Minha, alguém. minha gerente me disse que não, que é só um membro, que ele podia ser um membro ativo, um consultor ativo, um cliente ativo, parou de comprar entre 6 meses e 12 meses ele ganha. E Tá. ela me Mas tem que garantiu ser, que é automático. Marcelo, mas Hum. tem que ser dentro do ano de cadastro dele. Isso. Ele Ah, não pode, tá. por exemplo, então pode ser um cliente, ele cadastrou, vamos falar, cadastrou em agosto.
comprou Uhum. setembro, aí não Uhum. comprou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já ficou 6 meses inativo. Ele pode voltar a comprar. Mas Sim. se Uhum. passar de um ano da data do cadastro dele, aí ele não ganha. Ah, não, Então, isso é sim. só para clientes e consultores cadastrados no primeiro ano dele, Isso, sabe? ótimo. Tá até escrito Porque aqui mesmo, né, no antigamente não, você flexível. podia pegar alguém que tinha cadastrado há 3 anos atrás, estava inativa, se reativava, ganhava. Com o Hoje diploma, não, é. tem que ser essas pessoas novas, né? Ah, ótimo, ótimo, a Ruth frisar isso. Tá escrito aqui realmente isso mesmo. Então, muito bom, é isso mesmo. Então, de qualquer forma, é uma oportunidade incrível, né, de trazer pessoas. Eu falo que nós temos, eu falo isso muito para o meu time, que nós temos que conquistar o cliente. E o cliente, ele é conquistado como? Gente, quando você vai a um salão de beleza, por exemplo, tem um salão aqui perto da minha casa, que ele é um salão grande, né? Um salão ótimo. Então eu não nem costumo fazer muita unha nele, porque eu tenho que levar a pérola comigo, e como ele é muito grande, muito cheio, eu sempre prefiro um salão menorzinho, porque tem menos gente, ela fica mais tranquila. Mas esse salão todo aniversário meu, eles me mandam uma mensagem que no mês do meu aniversário, qualquer dia que eu for, né, uma vez, claro, eu vou ganhar o pé e mão de graça. E eu fui esse ano, gente. Eu falei assim: olha que coisa legal, né? Você ganhar um mimo que para eles nem é demais, né? E eles conquistam a cliente, porque mesmo hoje em dia, assim, até com a Pérola, como eu falei, é difícil, porque é um salão maior. Eu procuro um dia da semana mais tranquilo, mas eu comecei a frequentar esse salão com mais, sabe, com frequência mesmo. Tô preferindo ir nele, porque fui, né, no meu aniversário, gostei. As manicures são muito boas. Então, existem formas da gente conquistar nosso cliente. E a Doterra está ajudando a gente com essa campanha de reativação, dando um brinde. Então, se você tem oportunidade, sei que quem começou agora tem mais dificuldade, né, em dar um brinde, mas dá um lemongrass, um lime, que são óleos baratinhos, um alecrim, óleos de 20 e poucos reais, o cliente fica fidelizado a você. Então, essa campanha que a Doterra faz para mim, de fidelizar o cliente, é fantástica, sabe? É um mimo, né? Você trazer o cliente de volta e fideliza, porque o cliente se sente amado, se sente cuidado, tá ganhando um presente. Então, sempre que a gente puder dar um presente para o cliente, pode ter certeza que vai fazer a diferença, sabe? Esse mimo faz a diferença na permanência do cliente, na fidelização do seu cliente, né? Esse mês também. Ah, eu vou falar agora de um produto que eu amo. Não sei se todo mundo conhece já, porque se não conhece ainda, tá na hora. É o Life Shot. Então, esse mês você comprando o pack do Life Shot, o óleo que vem promocional, né, em 2,5 ml é o Aroma Touch, que é um óleo maravilhoso para dores e para calma. Eu tenho uma consultora, inclusive, que usa ele no difusor e fala que tem um sono incrível. Então, eu ainda não experimentei, mas fica a dica também para vocês. Então, Life Shot esse mês vem De com o repente é Aroma por, Touch. de repente é por causa do manjericão que Ela, tem nele. pode ser Aí dá um verdade, realmente. relaxamento. É verdade, ótimo, pode ser mesmo. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, promoção do Soft Gels, né, gente? Maravilhosos os nossos amados soft gels On Guard, o DDR Prime e o Try Easy também os três estão com desconto de 50%. Então, 3 por R$ 256, gente. Olha, 11, 25, 35 só para você montar seu carrinho, você já tem aqui, ó, mais de um terço do seu carrinho no com soft gels. É isso, mais o Então, colágeno e quase fechando nosso LRP aí. olha aí. Realmente, é verdade. Quase fechando nosso LRP com produtos incríveis.
Olha o valor, R$ 73. Gente, eu não fico. Todo mês meu carrinho tem um hangar de soft gels. Que eu tomo, dou pro Henrique, dou pro Pedro Lucas, a Pérola ainda não. Mas eu falo assim, eu tenho certeza que no mamar ela aproveita os benefícios do soft gel, né? Oi, meu amor. Quer sentar aqui com a mamãe? Má, você tá Aí, sem. acho, Isso. voltei. Então, aproveitem, tá? Preço muito em conta. Agora nós estamos nessa estação terrível para viroses, todo mundo gripado. Eu falo, eu estava ontem mexendo no meu Instagram, só vi as pessoas postando que gripe é essa, que gripe é essa, todo mundo gripado. Então, que ó, Doterra, eu falo, a Doterra pensou em tudo, né? Vem um mês de junho, chegou o inverno, falou assim: vamos cuidar dos nossos clientes, dos nossos membros, com tudo que a gente pode, né? Para proteger, aumentar a imunidade. O cuidado da Doterra conosco realmente é sensacional. Então, aproveitem a oportunidade dos soft gels por esse preço. Eu sei que tem muita gente que ainda não conhece o Try Easy. Gente, nos Estados Unidos, como eles têm muita. Agora, em maio mesmo, eu acho que vai até maio, junho, acho que até junho, eles têm aquela alergia ao pólen. Então, o Try Easy lá é sucesso, porque ele é excelente para alergias. Alergia, rinite, alergias respiratórias. Então, se você não conhece o Try Easy, Onde está vale a menino, pena. gente? Natural. Vale a pena. Super. O antialérgico 100% natural. Então, levando os três por apenas R$ 256, 35 PVs. Maravilhoso. Pessoal, a última coisa que eu vou falar agora, a do Terra até mandou também um- uma mensagenzinha dessa, que é importante a gente ser proativo nessa questão de criar combos legais para o seu cliente. Então, foque nesses combos. A gente conhece nossos clientes, a gente conversa todo mês com o cliente, ou a cada 15 dias, você sabe bem quais são as necessidades daquele cliente. Apresente as promoções para o cliente, monte você. Eu tenho um livro que chama Comece pelo Porquê. Eu acho que ele chama Simon Sinek. Eu acho que é Simon Sinek, o autor, se eu não me engano. É Simon alguma coisa. Acho que é Simon Sinek mesmo. Inclusive, a gente vai começar uma jornada sobre esse livro, Má. Ótimo, vamos mesmo, vai ser um sucesso, tenho certeza, porque o livro é maravilhoso e o autor é incrível também, então procurem vídeos dele, ele é maravilhoso. E um dia ele, num podcast, ele falou, falando sobre vendas, e ele falou que quanto menos trabalho você dá para o seu cliente, maior a oportunidade de vendas, mais chance dele comprar alguma coisa de você. Então, não adianta você mostrar para o cliente os 200, mais de 200 óleos essenciais que a doTERRA tem e deixar ele escolher sozinho. Então, se você quer ser assertivo, se você quer que o cliente feche a venda, seja específico. O cliente não precisa pensar, quem tem que pensar por ele é você. Então, crie combos especiais para cada cliente. Faça com amor, faça com carinho. Você vai ver como a venda vai ser muito mais certeira, tá? Muito mais chance do cliente comprar. Ele vai comprar muito mais. Então, aproveite agora, aproveite as promoções e fala: olha, fulana, a doTERRA está com essas promoções incríveis. Lembrei de você que é focado na imunidade, você gosta de cuidar da imunidade dos seus filhos, você não gosta de dar remédios alopáticos. Olha, esses óleos aqui estão na promoção. Daí você acrescenta mais esse. Aproveita o frete grátis. Vamos fechar seu carrinho com 100% até dia 7. E se de quebra eu ainda te dou um brinde, se for possível para vocês, o cliente eu ainda acrescenta um brinde para o cliente. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que eu falei de tudo. Ficou alguma coisa para trás? Deixei de falar alguma coisa, Ruth, Cris? Foi tudo Só o da bem-vindo da jornada do Terra. Bem-vindo do Terra, né, gente? Bem-vindo do Terra continua. Então, por falta de comunicação, alguns novos membros acabam perdendo o último brinde, né? Que é o difusor. Então, lembrem sempre de contar para os clientes, de explicar como funciona. O cliente se cadastrou, faça o acompanhamento.
No primeiro mês após o cadastro, fazendo pedido de 50 PVs, ele vai ganhar um expositor de acrílico. Ai, daí ele vai falar, por que que eu quero esse expositor? Daí você explica, facilita tanto a sua vida, você deixa ali na sua cozinha, no seu banheiro, com os óleos que você usa ali no dia a dia, porque óleo em gaveta é óleo não usado não dá resultado. Então, se o cliente quer resultado, o óleo tem que estar à vista, os óleos, né, precisam estar à vista. Nada melhor do que organizadinhos nesse expositor lindo de acrílico. No segundo mês, ganha um Wild Orange de 5 ml, um óleo incrível para energia, imunidade, ansiedade, depressão. Terceiro mês, difusor Pebble. Quem não quer ganhar um difusor Pebble, né? Então, faz o seu cliente se tornar um cliente fiel. Educação continuada e explicando para ele as vantagens de fazer um pedido de 50 PVs todos os meses. Agora acho que finalizamos, né? Oportunidades incríveis, gente. Então, só não vai ter sucesso esse mês quem não aproveitar dessas estratégias aqui, que agora a Ruth vai entrar falando para a gente as estratégias, quais são as estratégias que a gente pode usar nesse mês de junho para aumentar nosso volume, bater metas, rankings. Foquem que vai dar certo, tá? Um ótimo mês para todo mundo, que Deus nos abençoe, será um mês incrível. Tô sentindo que junho vai ser de arrasar. Beijo. Obrigada, Marcela, pela sua exposição aí das promoções. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Então, gente, agora nós vamos falar o quê? Sobre estratégias para esse mês. Uma das principais mudanças que a gente teve no nosso plano, não sei se vocês estão acompanhando aí a tela, mudou sim. É sobre o poder de três. O bônus de início rápido não houve nenhuma mudança. Houve mudança no poder de três, mudança no Unilevel e nas cotas. Todas mudanças para melhor, né? Eu vejo assim como uma grande melhoria, porque a Doterra, toda vez que ela muda o plano, ela muda para ensinar a gente a trabalhar, né? E muita gente não sabia o que tinha que fazer no negócio, né? Às vezes apresentava, não cadastrava, ficava só em venda, né? E agora a gente precisa o quê? Buscar o crescimento da nossa rede e sempre olhar o quê? As pessoas cadastradas nos últimos 12 meses. Como que vai funcionar o nosso poder de três? Eu vou retomar rapidamente aqui, para quem ainda não viu em alguma reunião ou para quem é novo, para saber o quê? Que a partir desse mês, quem faz o seu pedido pessoal de 100 pontos e faz mais 500 pontos no seu nível um, né, das pessoas que estão logo abaixo de você, você tem a possibilidade de ganhar, fechar o poder de três. Não precisa mais ter três pessoas rodando 100 pontos, não vai ter mais esse segundo requisito. Você só vai ter que olhar o quê? Dar os 500 pontos de volume ali no nível um, desde que 100 pontos desses 500 sejam feitos em pessoas pessoalmente cadastradas por você. Então, se você teve um líder que pôs muita gente embaixo de você para te ajudar e todos os pedidos estão feitos ali nas pessoas que ele colocou, você tem que vigiar, porque às vezes você não bate seu poder de três por esse detalhe. Por quê? Porque dos 500, 100 precisam ser feitos em pessoas pessoalmente cadastradas por você. Então, pode ser um cliente que fez 10 pontos, mais um que fez 50, mais um que fez 40. Fechou 100. Não importa mais alguém ter que fechar 100 pontos exatos. Por que que a Doterra fez isso? Porque a gente, eu falo todo mundo, né? Via de regra, a gente juntava a ponta ali para ajudar um consultor a rodar, para ajudar um cliente a rodar, agora não precisa. O cliente, Ruth, quer comprar uma lavanda. No próprio IDzinho dele ali, ele vai rodar a lavanda dele. Fez 23 pontos, uma lavanda de 15 ml, está contando para os seus 500 pontos. Então, a gente vai trabalhar o quê? De forma certa, né? Cada cliente fazendo o pedido no seu próprio ID, para ganhar o cashback, para ver esse cashback evoluindo, resgatando os seus pontos, né? Então, a gente precisa ter esses dois critérios. Poder de 3, nível 1. Meu pedido pessoal de 100 pontos. 500 pontos feitos em pessoas do meu nível 1. E desses 500, pelo menos 100 pontos tem que ser em pessoas pessoalmente cadastradas por mim. Pode ser tanto uma pessoa fazendo um pedido de 100 ou várias fazendo picadinho, dando o 100, tá? Da mesma forma, os 500 pontos também pode ser 10 pessoas fazendo somente 50 pontos, tá? Fechei isso, vou ganhar R$ 250. Qual que é a novidade do nosso negócio? Que esses 250 podem ser transformados em R$ 500, desde que
desses 500 pontos que eu fiz ali, 400 pontos, não só ali, né, em toda a minha rede, que eu tenha 400 pontos feitos em pessoas pessoalmente cadastradas por mim nos últimos 12 meses. Então, eu vou ter que estar acompanhando. Ruth, como que eu vou acompanhar isso? Né? E tanto nós, líderes, temos que ajudar a nossa equipe a acompanhar isso, quanto você, que está focado aí em transformar os seus R$ 250 em R$ 500. A Doterra, gente, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Às vezes a gente ajudava alguém que nem estava focado em trabalhar a ganhar esses 250, a Doterra transferiu, falou assim: vamos então, você que está trabalhando, vamos fazer você ganhar esses 250. Foi mais ou menos Isso, isso? isso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Todo mundo que está focado em fechar esses R$ 500 a partir desse mês, que já fecha os 250, não, agora eu quero fechar os 500, ou que não fecha os 250, quer fechar os 500, você vai vir onde? Você vai vir em visão geral do seu escritório virtual. Tá aparecendo aí na tela, gente, o meu escritório virtual? Você vai vir Sim. aqui no canto direito da tela. Isso aqui é no computador. Quando é no celular, é no fim da tela, lá embaixo. No computador é no lado direito. Relatórios, volume de crescimento pessoal. Nesse relatório aqui vão estar as pessoas que você cadastrou nos seus últimos 12 meses. Significa o quê? Que para você ter o reforço do poder de três, você tem que focar seus pedidos, né? Ativar essas pessoas aqui. Não vale, gente, para o volume de crescimento pessoal, pessoas cadastradas nesse mês, nem pessoas reativadas nos últimos 12 meses nesse mês. Por isso que a gente tem que estar trabalhando constantemente reativações e cadastros. Por quê? Porque à medida que a pessoa fez 12 meses que está cadastrada por mim, ela sai dessa lista. Então tem que ter gente nova entrando nessa lista. E pessoas que eu reativo, pessoas que estavam há mais de um ano sem fazer pedido, se eu as reativo esse mês, elas vão entrar para essa lista no mês que vem. Mas os Então, cadastros do mês passado contam já, sim, né? do mês passado, mas do próprio mês não vale Aham, então para o tá. reforço, entendeu? Então Aham. você precisa. Só que se você fica só usando cadastros que você já fez, um dia eles vão sair dessa Claro, lista. é Então a sim. gente tem que estar renovando, né? Então o que que tem nessa lista, gente? Aqui tem o nome da pessoa que você cadastrou, o ID. Aqui vai estar constando o volume de pedido que ela fez no mês. Aqui vai estar meses remanescentes, que é quantos meses ela ainda vai permanecer nessa lista. E o volume, né, que ela tem salvo para o próximo mês como um LRP. Por que que eu falo que a gente tem que trabalhar essas pessoas? Porque às vezes você vai trabalhar clientes antigos, a gente tem que trabalhar todo mundo. Mas eu falo assim, para ter o reforço. Se fizer 400 pontos em pessoas dessa lista aqui, e você fechou os requisitos do Poder de 3, que é fez seus 100 pontos, tem 500 pontos no seu nível 1, desses 500 pontos, 100 pontos são pelo menos em pessoas cadastradas por você. Se 400 pontos dentro de toda a sua rede forem feitos por pessoas pessoalmente cadastradas por você, nos últimos 12 meses, você vai ganhar mais R$ 250. Então, todas as vezes, você vendeu demais, né? Vai ajudar algum consultor a rodar pedido, dê preferência para você rodar naqueles clientes, consultores que foram cadastrados por você nos últimos 12 meses. Porque às vezes você vai ajudar a gente antiga que está ali patinando, às vezes não está nem trabalhando, mas você quer fazer ela ganhar uma renda e tudo, e você prejudica a sua própria renda. Então, você vai trabalhar olhando essa lista e vendo onde você precisa fechar ali pelo menos 400 pontos para você ter esses R$ 250 a mais. Se isso Inclusive, se acontecer, atentar, Ruth, quando eles estão cadastrando, aonde vai posicionar, justamente pensando sim, já nisso. sim, porque aí, dependendo de onde você posiciona, ela já te ajuda com aquele volume do nível 1, do nível 2, do nível 3. Se você joga ela lá para o nível 4, ela não te ajuda a fechar o poder de 3, mas ela te ajuda com reforço de qualquer forma, porque o reforço, eles vão olhar 400 pontos em crescimento de pessoas que você se cadastrou nos últimos 12 meses. Então, Uhum. poder de 3 nível 1, todo mundo pode bater, cumprindo esses requisitos, R$ 250. Se você fez 400 pontos em pessoas pessoalmente cadastradas por você nos últimos 12 meses,
Quem são essas pessoas? As pessoas do relatório que eu mostrei para vocês. Você transforma esses 250 em R$ 500. Outra coisa, se essas pessoas que você cadastrou nos últimos 12 meses estiverem dentro do bônus de início rápido, é melhor ainda, porque você consegue fazer, batendo esse poder de 3 aqui, 500 vezes 20% dá 100. 100 vezes 3, 50, 350. Você ganha R$ 850 de comissão, de poder de 3 e início rápido, se esses 500 pontos forem feitos em pessoas cadastradas nos últimos 60 dias. Então, uma pessoa que entra em Doterra nesse mês e já cadastra alguém, no mês que vem ela já pode bater esse poder de 3 e tirar R$ 850 fazendo o quê? Seus 100 pontos mais 600 ali, mais 500 ali no seu nível 1, se essas pessoas são novas. Então, dá para muita gente que era a dificuldade que as pessoas tinham. Ah, Ruth, comecei agora, é difícil, eu não vejo retorno. Então, é o quê? 600 pontos, gente. Fez 600 pontos em pessoas cadastradas nos últimos 60 dias, esses 500 transformam em 850, que é o quê? Poder de 3 de R$ 500, que é com reforço, mais 350 de início rápido. Então, é renda muito boa, que já faz esse consultor ficar estimulado. Então, o que que eu oriento? Entrou alguém novo da sua rede, estimule ele a fazer pelo menos um cadastro. No segundo mês, ajude ele a bater o poder de 3 dele. Porque agora o poder de 3 você não precisa ter 3 pessoas, basta ter uma pessoa. Ai, de tomar água. Que aí ele vai ganhar de cara, assim, ó, mês Bebe seguinte, água, cadastrei. mulher. Mês Bebe que água. vem, R$ 850. Ela ficou nervosa com os A gente 850, gente. demorava fazer uma pessoa ganhar, às vezes, R$ 850, né? Que faz ali um cadastro. Agora não. Por quê, gente? O que é 600 pontos? 18 colágenos. Eu brinco muito com as meninas, minha rede já sabe, minhas contas são em colágeno. Falta 1.000 pontos para bater a meta. 1.000 dividido por 35. Vamos ver quantos colágenos a gente tem que vender. Por quê? Porque para nós foi um produto de muito fácil saída. Então, se você começou, foca em arrumar 18 clientes para colágeno, porque você vai ter todo mês seu poder de 3 fechado, ganhando seus R$ 500, mais um Unilevel. Se você está rodando esses pedidos em pessoas cadastradas nos últimos 60 dias, você tem mais R$ 350. Então, você consegue ter uma renda extra ali de 850, que eu sei que transforma a vida de muitas pessoas, tá? Natiele fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Então, no mês do cadastro, o PV não entra para o poder de 3. Não entra, Natiele. Ele não entra para contabilizar esses 500 pontos que você precisa ter no seu nível 1 para bater seu poder de 3. Isso é Então, por legal, hein, exemplo, Ruth, falar, desculpa, porque até o mês passado o cadastro somava sim, nesse volume de 600 PVs, agora não, gente, não não, tem No não, como primeiro não ser. entra. nível, não. É. Aham, não tem. Ah, no segundo, a partir do segundo nível, sim? Nem no segundo. Não, Não, não entra. não, acho que Não não entra. entre em nenhum nível, Ele né? não contabiliza para o poder de 3. É só pedido LRP, que no caso LRP. agora é Aham. pedido normal. Cadastro não entra. Então a gente precisa focar em pessoas que já estão, tá? É, Dalva, Dalva, essa mas o pessoa, da Dalva foi mês passado, mês entrou, viu, passado, é isso Dalva? que eu ia É. falar. Então, assim, é mês a mês essa meta, ela zera, gente. É igual qualquer negócio. Uma farmácia arrebentou de vender remédio um mês que vem começa tudo de novo, né? A gente é tudo consultor. Falo, nem diamante eu sou, tô consultora esse mês, né? Então, todo mundo começa igual aí. Então, bateu o seu nível 1, gente, o que que você vai fazer? Ó, fiz meus 500 pontos, consegui fazer com que eles acontecessem em pessoas que eu cadastrei nos últimos 12 meses, R$ 500 garantido. Vou partir para o meu nível 2. Nível 2, gente, é o quê? Eu não preciso que a minha consultora acima das clientes que eu tenho ali no nível 2 tenha feito pedido de 100 pontos. A gente não depende mais de ninguém. Então, no meu nível 2, eu tenho que ter 3 grupos de nível 2 fazendo 500 pontos, novamente. Então, eu vou trabalhar aquelas clientes, eu vou trabalhar aquelas consultoras, e não precisa ser pessoas pessoalmente cadastradas por mim. Esse requisito é só no nível 1. Então, você trabalha todo mundo no nível 2. Se fez 500 pontos num bloquinho do nível 2, 500 pontos ali no outro, tá aqui o desenho, ó.
para quem é novo. Aqui, ó, 500 pontos aqui. 500 pontos aqui. Pode ser aqui, ó. Uma pessoa fez 500 pontos. Guardalva teve uma que pediu 700 pontos no mês passado. Então, uma pessoa fez 500 pontos aqui. No outro grupo, uma fez 500. No outro, uma fez 500. Você bate seus 1.250 reais, tá? Então, Ruth, fala. tô perguntando porque hoje um monte de gente me mandou mensagem, me ligou. Eu vou tirar então a dúvida de que eu sei de muita gente aqui. Então vamos aqui na nossa rede aqui. Se a sua mãe não fizer pedido e você fizer 500 pontos, eu bato o nível 2, é isso? Sim, Então, aí, na perna pessoal, dela, né? então se a Aí você minha tem que ver primeira. as outras É, pernas. claro, sim. Então, se o primeiro nível de vocês não faz, vocês que sempre têm que fazer, quem tá embaixo fizer, a gente bate. É isso. Isso. Você não depende de consultora nenhuma mais para bater isso. Aí você precisa ter no seu nível clientes que fizeram, pelo menos, porque você tem que Claro. ter os 500 pontos lá, tá? Aham. Isso Aí, nível pensando, 2, Ruth, desculpa eu te pode falar. atrapalhar, só ajudando o povo, que às vezes eles ficam com medo de perguntar, né? É, vamos lá para o segundo nível aqui nessa casinha. Não sei se está aparecendo meu mouse. Está aparecendo para vocês o mouse? Eu passando o mouse em cima do bonequinho? Tá, não. Aparece? Não, né? Só Não. você, Não. que é. Fala o que que você quer que eu vou apontar. Tá, aponta aí no segundo nível. Aponta os três bloquinhos do Aqui. segundo nível. Isso. Então, estrategicamente, eu cadastrei um novo consultor no mês passado. Vamos usar o exemplo aí da Dalva, tá? E esse novo consultor está super engajado. Ele está trabalhando com você, já fez a lista de nomes. Então, é um momento, gente, nesse novo poder de três, uma visão de a gente também estar ajudando quem tá no processo com você. Entendeu? Quem tá junto com você, quem tá no movimento junto com você. Você escolhe ali. E se você, eu acredito que todos aqui que estão aqui na sala são excelentes vendedores. Nós temos que ser vendedores no do Terra, sim. Então, quando eu ativo o meu LRP, eu continuo vendendo durante o mês todo, mesmo ativando o meu LRP. A gente sempre trabalhou assim. Não é só sobre nossa ativação, é sobre continuar vendendo e colocar essas vendas estrategicamente em pontos que nos favoreciam, certo? Uhum. Então, agora a gente tem um ouro na mão de impulsionar quem está afim de trabalhar com a gente, de quem está no movimento junto com a gente. Então, se você é um bom vendedor, você tem a faca e o queijo na mão para impulsionar e motivar cada vez mais essas pessoas que estão no movimento junto com você, que estão aparecendo para você, que estão trabalhando junto com você, que estão no movimento junto com você. Isso aí. Então, vamos lá para o nível 2, né? Primeiro requisito, você tem que ter 3 blocos de 500 pontos, a pessoa fazendo 500 pontos. Ninguém precisa ser pessoalmente cadastrado por você no nível 2. Você fecha com pessoas cadastradas pelos seus cadastrados ou por uplines também. Segundo requisito, precisa bater o ranking de elite, né? Então, antes a gente tinha executivos batendo os 1.250, hoje isso não vai ser possível. Então, precisa fazer 3.000 pontos. Para vocês verem o que vocês têm que correr atrás, né? Todo mundo, nós temos que correr atrás. Se você faz 100 pontos, no seu nível 1 tem mais 500, deu 600. E depois você tem mais 3 blocos de 500, dá 2.100 pontos. Então, tem que ter 900 pontos extras aí na sua rede, em outros níveis, ou ultrapassando nível 1, nível 2 alguma coisa, né? Porque você vai ter 4 blocos de 500 pontos, um no seu nível 1, 3 no seu nível 2, mais seu pedido de 100 pontos, você vai estar com 2.100. Então, não basta fazer tudo contadinho para bater o poder de 3 bati. Não, porque eu preciso bater o Elite. Então, Elite são 3.000 pontos. Como que é a minha duplicação? 3.000 pontos, eu preciso vender meus 18 colágenos e ensinar 3 pessoas a vender 18 colágenos por mês. A montar sua clientela, ó. Sua mãe é uma, sua Duplicação. avó é outra, sua tia é outra, sua madrinha é outra. Você faz sua lista de colágenos. O colágeno, eu falo assim, dá para ter muita retenção dele, né? Hoje eu já consigo rodar uns 30 colágenos por mês em vendas aí, construindo. E isso, gente, eu falo assim, quando eu ouvia líderes falando isso, eu falava, gente, isso é impossível. Quando tinha líder que falava assim, não, porque é 1.000 pontos por mês que eu faço. Né? Hoje eu já ouço gente dizer que faz 3.000 pontos por mês sozinha. Eu falo, gente, mas isso é impossível. Custo rodar meu 100.
Não. E isso é tudo uma questão de mentalidade de tempo, porque é com o tempo que as pessoas vão ficar sabendo que você faz doTERRA, que você vende doTERRA, que você trabalha com esse produto. Então as pessoas começam a te procurar, né? Então isso é construção. É o quê? O nosso sucesso, ele vem de pequenos passos diários, né? Então a gente chega lá numa montanha, subindo com muito esforço, passo a passo, pesado, né? Às vezes é difícil, às vezes a gente escorrega, cai para trás um pouquinho, né, Cris? Mas a gente está sempre buscando subir, né? Subir essa montanha é uma escalada, né? Eu nunca esqueço o Paulo falar do Pono, não lembro como é que era aquele negócio. O Poli, Ponopo. poli, poli, poli. Acho que era poli, poli, de subir passo a Tá, passo, da né? montanha, tá, da Você neve, lembra? tá. Não, é sensacional aquilo. Então a gente precisa focar nisso, gente. Só que o que que acontece? Os 1.250 é igual a Cris falou. Eu vou focar em pessoas que estão trabalhando, né? A gente não precisa mais, porque às vezes a gente deixava, eu falo por mim, deixava de ajudar alguém que está trabalhando porque eu precisava fazer um pedido ali para garantir o meu. Agora não, né? Eu posso ajudar quem está trabalhando ali. Isso ficou maravilhoso. Então a gente precisa focar em 3.000 pontos. Lembra, gente? A doTERRA não é só colágeno, mas eu falo porque colágeno é muito PV e para mim é fácil de vender. Eu espero que todo mundo pegue essa mentalidade aí e transforme em uma facilidade também. Você consegue bater muitas metas se você consegue inserir o colágeno na vida das suas clientes, na vida das suas consultoras, porque é um produto mês a mês. Desde que começou, tem cliente que não deixa de pedir nem um mês esse colágeno. Então, você pode contar com aqueles PVs ali todo mês, tá? Então, R$ 1.250, eu preciso o quê? 3 blocos de 500 pessoas no meu nível 2. Ninguém precisa ser pessoalmente cadastrada por mim, mas eu preciso bater o ranking de elite, tá bom? Reforço do poder de 3 no nível 2. Se eu bati meus 1.250 e de todo o volume na minha rede, 400 pontos foram feitos em pessoas pessoalmente cadastradas por mim nos últimos 12 meses, você vai puxar naquele relatório, volume pessoal de equipe, né? Volume pessoal. Você vai ver o quê? Quais pessoas teriam que ter feito um pedido para dar esses 400? Aí seus 1.250 vai virar o quê? R$ 1.500. Se você fizer 800 pontos em pessoas pessoalmente cadastradas por você, seus 1.250 vão se transformar em R$ 1.875. Então, trabalhe as pessoas pessoalmente cadastradas por você. Por que que a doTERRA fez isso? Para que a gente cuide de nossos clientes, para que a gente tenha o quê? Retenção dos nossos clientes. Ah, cadastrou, trabalhe a campanha Bem-vinda doTERRA. Por quê? Se você fez 4 cadastros mês passado e você faz 4 clientes aderirem ao Bem-vinda doTERRA, já vai ser 200 pontos desses 400 que você precisa, porque cada um tem que fazer 50 pontos para ganhar o expositor de óleos. Então, é trabalhar essas promoções, né? Tudo que a doTERRA faz é intencional. E aí a gente vai lá para o nível 3, né? Quando a gente vai para o nível 3, a gente tem que fazer 9 blocos de 500 pontos, né? No nível 3, que são 3 blocos abaixo de cada uma das nossas 3 pernas aqui no nível 2. Então, como que a gente vai fazer, gente? Eu tinha feito a conta, né, Cris? São 9 mais 3 mais 1, 10, 5.100 pontos. 5.000, não, é mais. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tinha feito as contas e esqueci, estava até anotado lá no grupo da gente. Fato é que a gente tem que ser silver para bater o poder de 3 nível 3. Então, de qualquer forma, você vai ter que ter 9.000 pontos. Antes, né, eram 13 pessoas batendo o poder de 3. Eu acho que era 6.000 pontos, a gente conseguia bater os 7.500. Agora você tem que bater os 9.000 pontos. Por quê? Porque você tem que ser silver. O que é uma silver? Uma silver é uma pessoa que tem 3 elites. Uma silver é uma pessoa que faz 9 mais 3, 12, mais você. 13 pessoas vender 18 colagens por mês. Então é duplicação, né, gente? Eu falo muito do colagem, vocês me desculpem, mas é porque esse produto mudou muito o nosso negócio. Então, o nível 3, eu vou ter que duplicar esses 500 pontos. E o nível 3, gente, não tem reforço.
Então, o que que eu oriento líderes que já estão batendo o nível 3? A focar em ajudar as suas consultoras a baterem um reforço. Porque, como você não tem reforço, se você que fizer vendas de pedidos e tudo, você ajudar as suas consultoras a bater o reforço. Por quê? Porque o Poder de 3 nível 3 ele independe de pedidos feitos em pessoas cadastradas nos últimos 12 meses. Não importa, né? Bater os 500 pontos nível 1, os 1.500 pontos nível 2, que são 3 blocos diferentes, e os 4.500 pontos no nível 3, né? Que são 9 blocos de 500 pontos, você vai conseguir esse requisito. Então, ajude as suas consultoras que estão focadas nos 1.250 a baterem o poder de 3 delas, porque vai ser uma consequência sua bater os seus 6.250 agora, e você vai ajudá-las a ter esse reforço, aumentar a renda da sua equipe. Eu falo muito que o nosso negócio não é sobre nós, né? É sobre a nossa equipe. O meu crescimento, o meu avanço só depende o quê? Do avanço das minhas qualificadoras, né? Então eu tenho que focar no ranking delas e não no meu. O meu vai ser consequência do ranking delas. Ah, houve uma Perfeito. pergunta aqui, não é Deixa eu até, cumulativo, então. Pode falar. eu ia falar exatamente isso, a minha visão sobre esse plano elevado. A Doterra, ela não desfavoreceu ninguém. Eu sei que tem muita gente que só tá ainda com a lente embaçada do óculos, mas já já, quando entrar no clima e começar a entrar nesse processo que toda mudança é difícil, o óculos ele vai desembaçar e você vai ver o que talvez nós estamos enxergando. Nada mais é essa mudança do que eu enxergo assim, né? Esse plano elevado é puramente a cultura da Doterra, de duplicação, de apoio, de suporte, de acompanhamento, e assim a gente consegue transbordar e receber. E receber. Então eu vejo esse plano elevado como uma fixação da cultura do terra, que por algum motivo, talvez, a gente não sabe, se perdeu ali no meio do caminho e começou a entrar gente que estava ganhando, talvez, não vou dizer sem merecimento, porque ninguém chega também em lugar nenhum sem merecimento, mas talvez não manteve a cultura do Doterra do que fez a pessoa chegar ali naquele momento. Então, eu vejo o plano elevado com um fortalecimento, uma batida de martelo. Essa é a cultura do Doterra, que é duplicação, apoiar, acompanhar, transbordar para poder receber. É isso aí, Cris, isso mesmo. Estou olhando aqui as perguntas, a Priscila perguntou: somos PVs do cadastro para o Elite? Somos sim. Né? Todo PV vai entrar para volume de equipe para ranking. O que é que não entra o cadastro? Para fins de poder de 3 e de reforço de poder de 3, tá? Então só vai entrar ali para essa continha, tenho que fazer 500 pontos no meu nível 1. Tem que ser de pessoas já cadastradas desde o mês anterior, tá? Para o reforço, pessoas cadastradas nos últimos 12 meses, tá? Então, eu sei que são muitas regrinhas, mas o relatório ele vai mostrando automático para a gente ali quantos PVs já rodou em pessoas. Você não vai precisar ficar fazendo conta, não. Você entra naquele relatório, ele já vai estar falando assim, 250. Então, você sabe que falta 150 pontos para você bater o requisito do reforço. E aí você vai ver o quê? Ali naquela listinha. Mas todo o cadastro vai contabilizar para o seu ranking, né? Para o somatório de bater o elite. Isso, ok, tá? Liza falou, não é cumulativo, então? Liza, me esclarece direitinho aqui sua pergunta que eu não entendi. Ela está perguntando se é É assim, se eu, cumulativo. Ah, por favor. a minha pergunta é o seguinte, é porque você falou que no nível 3 eu não preciso fazer esse reforço, então quer dizer que não é acumulativo. Então, eu fazendo o nível 3 eu já desprezo essas regras anteriores, é Sim, isso? Por exemplo, se eu sim, estou no nível 2 os 400 ou 800 eu não não tenho que importa fazer para ele no você. primeiro e nem no primeiro e no segundo. Não, eu faço Não. no segundo, vamos supor que eu estou no Aham, segundo. Ah, isso. entendi. Não É é cumulativo nesse sentido. isso. O nível 3 é o quê? Precisa bater silver, precisa ajudar 3 pessoas suas a ganhar os 1.250, né? E você, e você, aqui fala assim, ganhe seus 250. Você tem que bater o nível 1, seu, o nível 2, que é os 1.250, e tem que bater silver,
não fala em volume pessoal de crescimento de equipe. O volume pessoal de crescimento de equipe, ele é só para reforço. Ele não é nem para bater o poder de três, tá? Você bate o poder de três ali com quem é antigo, com suas consultoras que estão há 2 anos, 3 anos. Só o reforço que a gente tem que preocupar com pessoas cadastradas nos últimos 12 meses, tá bom? Ok, entendi. Obrigada. Porque aí que eu falo, é uma Hum. meta pessoal. Nossa, porque digamos, você está correndo atrás dos seus 250, a sua cliente, a sua consultora abaixo de você também vai estar correndo atrás do dela, né? Em rodar em pessoas ali pessoalmente cadastradas por ela. Então vai fazer o quê? Todo mundo agir por sua própria meta e não esperar que o líder bata a meta por você. Por quê? Agora, como estratégia, se eu tinha uma consultora no meu nível 2 que não fazia pedido, e eu tinha que fazer pedido nela para eu bater meu nível 3, eu não faço mais. Eu vou lá e faço 500 pontos embaixo dela. E aí o que que vai acontecer? Ela vai ter que fazer pelo menos o 100 dela para ela bater o poder de 3 dela, senão ela não ganha, mas eu ganho. Você pode ganhar seus R$ 1.250 sem o seu liderado, tá ganhando os 250 dele, tá? Então, vai ter essa possibilidade. Então, essas pessoas vão, opa, peraí, eu vou ter que começar a correr atrás. E muitas vezes elas pensavam assim, nossa, mas 250 não é nada, né? Se eu pedir aí 3 lavandas, já vai dar quase os 250, era 30 PVs. Ela fala, não, não vou completar meu poder de 3, não. Agora, se ela pensar que é R$ 500, ela já vai pensar assim, nossa, tá faltando 50 pontos para eu bater meu poder de 3. 50 pontos são 5 lavandas, 5 vezes 6, 32, né? 320 e poucos reais, 330 e poucos, compensa. Vou investir 330 e pouco, receber R$ 500 de bônus, e esses 330 e poucos, se eu vender, eu ainda recupero esse bônus, entendeu? Então é uma questão da pessoa ter a cabeça, né, de fazer contas, ver o que vale a pena investir, correr atrás, né, às vezes comprar um produto para bater uma meta e fazer a venda dele depois, desde que compense essa bonificação, tá bom? Então, o foco esse mês, gente, começou o mês, vai lá nesse relatório e já puxa, como se diz, puxa a capivara da sua rede aí e vê quem vai te ajudar com esse reforço. Por quê? Porque na hora que vem uma promoção, por exemplo, vai que vem bogo, você fica louca ali, seus clientes estão pedindo, tudo, você não sabe onde rodar, você vai pegar e vai rodar onde você já rodava. E às vezes vai bater o seu poder de três? Vai, mas não vai bater o reforço, porque você rodou em alguém que está cadastrado há muito tempo. Então já faz ali, ó, o grupinho, ó, para me ajudar com o meu reforço, nível 1, são as fulanas, nível 2 aqui, essas meninas aqui vão me ajudar tanto com reforço quanto a bater o próprio poder de 3. Faça a sua lista. Se você está com dificuldade de entender, procure a sua líder e fala, fulano, me ajuda aqui. Entra no meu escritório aqui virtual, vê aqui nesse relatório como é, em quem que eu tenho que focar para ajudar a rodar o próprio pedido, né, para eu aumentar a minha bonificação. E aí é trabalho em equipe, né? O nosso trabalho é um trabalho em equipe, né? Não dá para ir sozinho, né? Tão longe, né? Um pouco assim, você até chega. Eu falo que no Elite, até o Elite dá para chegar sozinho, depois não dá mais, né? Do Premier acima. Então, faça isso, né? Procure aqui, ó. De novo, quem perdeu, quem entrou depois. Visão geral, canto direito da tela, isso aqui no computador. Se for no celular, é na parte inferior. Volume de crescimento pessoal. E aqui vai estar a lista, né, de cada uma das pessoas que você cadastrou nos últimos 12 meses para você trabalhar esses clientes. Então tá pronto. Terra puxou, pronto. Aí o que que você vai fazer? Ver onde essas pessoas estão posicionadas. Porque se é uma pessoa que está no seu nível 1, ela fazendo o pedido, ela vai te ajudar tanto com reforço quanto até a bater o seu poder de 3. Se é uma pessoa que está lá no seu nível 4, ela te ajuda só com reforço. Ela não te ajuda ali no nível 5, né? Ela não te ajuda ali a bater o poder de 3 em si, mas com reforço ajuda. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? A Priscila levantou a mão. Pode falar, Priscila. Oi, meninas, boa noite. Oi, Priscila. Só para complementar aí, que uma coisa que eu achei muito interessante hoje no Liderança em Foco foi, eu sei que nesse momento a gente está focando ali no 125, produto do mês,
mas também colocar uma energia nos cadastros, porque o cadastro até o dia 7 você vai ali ter o benefício do frete grátis, a taxa grátis, né? E quem participante aí do Clube Silva ainda tem o produto do mês com 100 PBs, então, e aumenta o volume. E esse frete grátis no mês de junho foi aí consequência do mês de março, que o pessoal, o volume do Terra bateu 60% nesse período no mês de maio. Então, foi uma energia que eles colocaram e mantiveram aí no mês de junho. E assim, uma outra dica no caso aqui, que eu achei espetacular, que foi esse mês do Life Shot, que tem o Aromatante. Para Caramba. o Aromatante hoje, o que eu faço com ele? Minha apresentação, principalmente no individual. Eu, para falar ou para ter contato, eu tenho que sempre estar mexendo com a mão. Então, eu trouxe o Aromatouch hoje para Deus do céu, me dá ter paciência. Ave Maria. fazendo o Aromatouch nas mãos. E é o meu momento de refletir a queixa da pessoa e naquele momento eu consigo curar um problema meu e trazer uma solução para ela. E aí eu só peço para ela que ela replique isso também. E assim, Pri, grande caso. Então, quando Pri, eu ô Pri, repete, por favor, a sua estratégia com Aromatouch, que não deu para escutar muito bem. O Aroma Touch eu uso mais para uma cura minha, que para eu em apresentação eu tenho que estar mexendo com as mãos, não tenho onde colocar as mãos. Então, principalmente no individual, eu faço o Aroma Touch nas mãos da pessoa que está apresentando, que eu estou apresentando ali. Então, a pessoa se abre mais, ela se sente acolhida, relaxada, e expõe mais a queixa dela ali, né? E a gente também, naquele momento, você consegue já montar um kit para ela. E hoje está mais fácil, que a gente consegue trabalhar produtos individuais, né? Com a taxa sem BVs, a taxa é grátis. Então, naquele momento ali, nos 5 minutinhos que você está aplicando, você já tem grandes resultados. Obrigada, Priscila. É isso aí mesmo. Hoje as pessoas não são tocadas, né? Elas Não. precisam do toque, elas não têm presença, elas não são cuidadas. Eu falo aqui, eu não sei se a maioria da equipe aqui é de Goiás. O Carlos foi para Ribeirão Preto semana passada, ele falou, Ruth, eu fiquei encabulado. O bar é silencioso, não é aquela conversaiada que é aqui em Goiás. A academia, o som é baixo, ninguém conversa com ninguém, né? Então, assim, a gente ainda tem aquela cultura de interior, de família, Goiás e tudo. Mas várias regiões do Brasil, o pessoal não conhece o vizinho, né? Não sabe quem é, não tem toque, não tem conversa. Eu conversei com uma amiga minha de Santa Catarina, falando, Ruth, aqui ninguém visita ninguém. Você não fala assim, vou te visitar, né? Então, tem culturas, a correria do dia a dia e a digitalização vem afastando. A Dalva falando, não se conversa mesmo, a Dalva é de lá. Vai afastando as pessoas. Então, quando numa apresentação você toca a pessoa, você olha no olho dela, você enxerga essa pessoa, as pessoas não são enxergadas hoje. Então, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa voltar a cuidar das pessoas e a servir. Eu falo que no nosso, eu falo muito do colágeno, porque parecendo que eu quero só vender, mas eu falo muito na nossa rede que maior é aquele que serve. Né? Com colagem, eu vi aqui pessoas com manchas de espinhas, que tem vergonha, que é afundado e tudo. Eu vi o trem renovar, assim. Tem 2 depoimentos na nossa rede, gente, de mancha de espinhas. Quem quiser, pede. Que a gente manda. Que é incrível. Nem o dermatologista fez um monte de pino, um monte de trem não mudou. E a gente sabe que isso o quê? Transforma a autoestima da pessoa. Então a gente precisa ter o que em mente? Quando vai atender qualquer pessoa, o que essa pessoa precisa? Eu preciso atender a necessidade dessa pessoa, porque eu falo assim, gente, a Bíblia, ela é um livro de negócios também, né? Maior é aquele que serve. No nosso negócio, quanto mais pessoas a gente servir de forma genuína, querendo atender mesmo a necessidade dela, mais a gente vai crescer, mais a gente vai fidelizar os nossos clientes. Então, esse cuidado seu, né, de tocar as pessoas é muito importante, que a gente possa levar isso, né, para todas as nossas apresentações. O toque, enxergar as pessoas, ouvir as pessoas, né, e servir, tá? Então, assim, a minha fala hoje era sobre
essa visão, né, de vocês fazerem esse relatório, focarem desde isso para na hora, gente, que surgiu uma promoção, a Doterra está fazendo aniversário esse mês, então é provável que tenha um estouro de promoções, né? A gente já começou aí, tá super vendendo, peçam logo, gente, On Guard Soft Gel, foquem nas gripes, o povo tá desesperado, né, com gripe, resfriado, influenza, então o On Guard é maravilhoso, o Try Easy também, para rinite, sinusite, é maravilhoso, então foquem na dor das pessoas e levem a solução, porque nós nada mais, nada menos fazemos do que levar soluções naturais às pessoas, tá bom? Cris, vou passar a palavra para você agora, para falar aí conosco sobre um pouquinho da nossa mentalidade. Na verdade, Rutinha, eu acho que a gente já. São 15 para as 10 já. É, vamos marcar um próximo papo aí durante a semana, para não deixar o povo cansado, porque a matemática cansa. O povo já tá fazendo aqui a matemática e eu tô brincando, mas é sério. E vamos deixar para gente conversar mais sobre o mês. A Marcela passou bastante estratégia aí sobre a oportunidade que a gente está tendo com os nossos produtos. A Ruth colocou focada, que eu acho importante, uma coisa de cada vez. Focou ali no poder de três estrategicamente, como nós podemos solucionar ali a nossa vida nesse mês. E eu acho que por hoje tá bom, que é muita coisa para pensar. Mudança, o que eu posso deixar aqui para a gente refletir é que mudanças nunca vão ser fáceis. As mudanças, elas são desafiadoras mesmo, faz parte. E, como eu penso sobre desafios, sobre erros, sobre ajuste de rotas, o que eu aprendi nesses 7 anos do Terra, é que toda vez que o cerco aperta, não significa que aquele não é o seu lugar. Significa que você precisa ajustar alguma coisa. Você não precisa mudar o seu sonho porque tá difícil, porque tá desafiador, porque você tá encurralado, porque você tem que recomeçar, porque você tem que ajustar. Pelo contrário, se coloque à prova de se abrir. O que que eu posso mudar? Lembra, gente, eu sempre repito as perguntas mudam tudo. As perguntas mudam tudo. Se faça perguntas, se questione o tempo inteiro. Por que tá apertado para mim agora? Por que que eu tô vendo dificuldade nesse novo plano? Se questione se você tá vendo dificuldade nesse plano elevado, se tem alguma coisa te importunando e falando assim, cara, eu acho que aqui não é mais meu lugar. Faça outra pergunta. Fala, por que que isso tá me incomodando? Se questione. As perguntas vão mudar rotas. E toda vez que aperta muito, significa que tá logo ali na frente alguma coisa muito boa pra gente. Muito boa. Então, a Ruth trouxe sobre a Bíblia, eu tô cada vez mais imergindo na Bíblia, na vida de Jesus. Isso para mim tá sendo maravilhoso, esse novo tempo meu espiritual. E cada vez mais eu me inspiro em vários versículos ali da Bíblia. E isso significa sempre sobre o que que eu tenho que mudar, sobre o que que eu posso oferecer na minha mudança e no que eu posso servir para o mundo. Então, vamos terminar a super aula de hoje que a Marcela e a Ruth deu para gente com essas questões. Se tá, se tá difícil de enxergar a nova oportunidade que vai vindo do Terra, se questione por que que será que tá difícil. Tente se autoconhecer e use os olhos para isso. Até nisso, a gente pode usar o nosso produto para se autoconhecer. Quem não comprou, quem não tem o livro Emoções Essenciais, compre, tá? Compre, porque a gente vai fazer dinâmicas aí pela frente com ele que vão ser muito legais. Acho que eu vou finalizar assim mesmo, Rutinha. E aí a gente, no decorrer da semana, a gente vai se encontrando. Certinho. Vamos tirar uma foto? Vamos. Não, Quem parece puder que ligar as câmeras aí, com seu pijama de florzinha. Vamos aparecer aqui. Isso aqui, gente, é a foto da curiosidade, entendeu? Você posta lá, o povo já me pergunta, Ruth, eu quero participar desse grupo de mulheres que você participa, sabia nem que era de homem. O povo quer parece que entrar vou em tirar uma foto. movimentos, né? Então, é importante a gente divulgar que a Vai gente está aparecer aqui, filho, junta, na que a foto. gente tem suporte. Eu vou
Cris, você tá no. Não, mas eu vou tirar um print, porque eu não sei se Tô vai no sair todo mundo na computador. tela. Eu posso Tá tirar duas aqui? telas, né? Você vai Pronto, tirar? tô tirando já. Peraí, avisa pra gente sorrir. Tô tirando. Pronto. Vambora. Agora a pergunta é: por que que esse povo que ligou a câmera agora não deixou a câmera ligada enquanto a gente estava falando? Porque eu O estava telefone estava no carregando, não dava. de pijama. E eu tava dando de mamar. Ó, eu tô aqui na minha cama, ó. Mas tô. Isso aí, gente. Bom descanso para vocês. Fritem a cabecinha, se forjem, se forjem. Se forjar é se colocar à prova mesmo. Se tá difícil é porque tá no caminho. Evolução faz parte de todo ser humano. E vamos que vamos, porque quem tem visão tem futuro. Então, bora pra visão, certo? Legal. Isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Uma boa semana meninas. para todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Tchau. tchau.